Nós precisamos de entender o tema dessa palavra, eu não te falei aqui, mas o tema dessa palavra é: as coisas de Deus acontecem depois que falamos. As coisas de Deus acontecem depois que falamos. Você está acostumado a falar depois que acontecem. Mas as coisas de Deus acontecem depois que você fala. Esse é o poder. Então, nós queremos, na verdade, nós queremos declarar aquilo que nós estamos vendo. Nós somos muito presos àquilo que nós vemos ou sentimos, as nossas percepções. Isso aí é o ambiente que o diabo quer te prender. Ele quer te prender nos seus sentidos, nas suas emoções, naquilo que você está vendo. Dessa forma ele prende você ali e você é derrotado. Mas se você for para um ambiente de fé, onde você vai para a palavra de Deus, você derrota o diabo pela palavra de Deus que está na sua boca. A palavra de Deus, ela é poderosa quando ela está na sua boca. Não adianta estar lá na prateleira da sua estante a palavra de Deus. Ela tem que estar na sua boca, sendo declarada. Ela é arma na sua boca, no nome do Senhor Jesus. Então é interessante aqui em Marcos 11, do verso 22. Ao 24, fala assim: Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a esse monte, fala assim, disser, uma vez, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crer uma vez. Disse uma vez, creu uma vez, mas crerem é que se fará aquilo que se diz duas vezes, diz. Tudo o que disser 3 vezes será feito. Por isso vos digo que tudo aquilo que pedires, orando, credes que recebereis, ter-los-ei. Olha bem, ele falou crer uma vez, mas ele disse 3, ele repetiu dizer. Ele repetiu o verbo dizer 3 vezes, enquanto que o crer foi uma vez. Interessante nós observarmos aqui que há algo interessante nesse texto, que ele menciona 3 vezes o falar, enquanto que ele menciona o crer apenas uma vez. Nós cremos, muitas das vezes, se eu perguntar aqui para os irmãos todos aqui, você quer que Deus pode mudar a sua história, o seu casamento, a sua vida financeira? Ele vai falar crê. Só que ele não fala, ele só crê. Mas falta ele falar. Mas quando ele vai falar, ele fala o quê? Mas nós estamos vivendo uma crise tão difícil. Esse ano não tem jeito. Eu não sei nem se eu vou resistir, se a minha empresa vai prevalecer. Meu Deus, meu casamento, só pela misericórdia. Eu já estou vendo aqui se tem jeito de separar. Ele fala que crê que Deus pode restaurar, mas ele fala o quê? O contrário. Enquanto, na verdade, nós precisamos entender a importância do que se fala. Então, nós cremos da maneira correta, mas estamos falando e confessando isso? Nós estamos repetindo o que cremos? Temos falado o que cremos várias e várias vezes? Muitas das vezes nós não fazemos isso. Então, não é suficiente crer com o coração. Romanos 10, 9 fala: se cremos com o coração e confessarmos. Ele tem que confessar. O que você tem confessado? Avalia, reflita, pense nisso. Então, é preciso abrir a sua boca e falar. Abrir a sua boca e falar, liberar. 2 Coríntios 4, 13 fala assim: eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso eu falei. Você crê, por isso que você fala. Você fala porque você crê no que a palavra diz. Então, a nossa fé é liberada por meio das nossas palavras. Quando você chega perto de uma pessoa de fé, como é que é? Ela fala de Deus, ela fala que já deu certo, ela fala que o Senhor é com ele. Você é inundado por fé. A fé é transmitida pelo aquilo que ele fala. Da mesma forma você.
A sua fé, ela é expressada quando você abre a sua boca. Quando você abre a sua boca, a sua fé é expressada. Então nós precisamos falar a palavra de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo você tem que falar a palavra de Deus. Não precisamos falar a palavra de Deus em público. Não é necessário você sair em praça pública, no seu trabalho falando. Mas você precisa de falar, nem que seja lá no seu quarto, mas de voz, a voz deve ser alta. Em voz alta. Você deve falar em voz alta. Mesmo que, sabe, você não conheça o versículo da Bíblia. Mesmo que você não tenha, sabe, conhecimento dos versículos da palavra de Deus, você deve falar, sabe, com fé que o Senhor é com você, que a vitória já é sua. Declare coisas positivas acerca da sua vida. Interessante fazer um adendo aqui sobre essa questão de coisa positiva. Nós não somos adeptos a pensamento positivo, não. Não somos adeptos a isso. Existe lá no mundo uma visão da nova era sobre declarar, sobre falar, que é copiado da palavra de Deus, dos crentes. Mas eles falam que eles são capazes, eles podem, nós podemos, eles fazem reunião e falam assim, repita comigo, eu posso. Só que quando vem a pressão na vida deles, o diabo vem e acusa eles, eles falam, mas eu não posso nada, acho que eu não dou conta não, não tem jeito não, como é que eu posso, como é que eu dou conta? E eles então afundam, mas nós, a nossa fé está firmada em nós, o que sustenta a sua fé? A obra de Jesus lá na cruz. Eu sou vencedor por causa de Jesus. Eu posso porque Ele pode e eu estou com Ele. Aquilo que Ele pode, nele eu posso todas as coisas nele. Então a sua fé é sustentada. O diabo então na verdade tenta te abater, mas na hora que você responde que a sua fé está firmada em Jesus, você permanece de pé. O Senhor é com você e isso te sustenta. Então, você precisa, sabe, é interessante como é que a gente vê uma situação que pode acontecer na nossa vida, em relação ao trabalho, em relação a seu casamento, em relação à enfermidade, em relação a... Aqui eu não conheço ninguém aqui que tem dificuldade para ter filhos, e espero que não apareça. Se aparecer, nós vamos orar, não vai ter, né? Mas vamos imaginar uma pessoa que tem uma mulher que tem uma irmã, um casal que tem dificuldade de ter filhos. Casados, querem filhos. O que eles falam? Não tem jeito, está difícil, a declaração, sabe? Você não deve falar a sua situação. Você deve falar, sabe, que você é um pai, que você é uma mãe, que você vai gerar para o Senhor, que você crê que o Senhor é com você, sabe? Você é profeta. Você é daquele que vai gerar um profeta das nações. Você tem que ter esse discurso. Em vez de você falar o que você está sentindo ou vendo, você tem que falar o que você quer ver. O que você quer ver no seu casamento? O que você quer ver nas suas finanças, na sua empresa, nos seus negócios, na sua saúde? O que você quer ver? Mas você tem que falar do que os médicos estão falando. Os médicos falaram que eu tinha diabetes, e eu sempre neguei. Eu falo, não tenho, eu sou curado, Jesus já levou, em nome de Jesus. E eu passei esse jejum, eu não senti nada. Porque quando você fica sem comer, a sua glicemia altera ali, movimenta, e você sente fraqueza. Mas eu declaro. Se eu tivesse sentido ainda a fraqueza, eu continuaria declarando, mesmo depois de comer. Está entendendo ou não? Eu não vou falar realmente não tem jeito, não. Não, eu declaro, eu sou curado. Eu sou curado. Nem que eu vou receber essa cura lá no céu, mas eu declaro ela aqui. Em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer. É assim que agrada o Senhor. Sabe, amados? Então, uma questão é você crer e você falar. Por que esse texto de Jesus aqui, ele parece 3 vezes mencionado? Por causa da importância de você falar. Outra coisa importante aqui é que Jesus fez uma confissão, ele fez uma confissão antes de fazer milagres.
Jesus falava quem ele era. Ele não falava do poder que ele tinha. É diferente. Ele falava quem ele era. Ele falava, eu sou. Ele declarava quem ele era antes de fazer o milagre. Olha a importância da fala. Jesus precisava de falar, mas ele falava. Porque falar é importante. Porque falar determina. É determinante falar. Jesus falava. Então, antes de manifestar o poder de quem ele era, o Senhor sempre fazia uma declaração. Ele sempre confessava dizendo, eu sou. Veja na ressurreição de Lázaro. Ele falou, ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha ressuscitado ainda. Ele falou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele teve com aquela mulher samaritana que tinha sede, eu sou a água da vida. Quem vem a mim não terá sede, será saciado, dessedentado. Sabe? Ele então declarava sempre a palavra. Ele declarava quem ele era para manifestar aquilo que ele queria ver, aquilo que ele queria executar. Ele não falava, quando ele teve lá com Lázaro Lázaro estava morto com as irmãs de Lázaro, com Maria e Marta. Ele teve lá, ele não falou, eu sou o pão da vida. Ele era o pão da vida. Eu não sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas quando ele teve, é interessante falando de eu sou a luz do mundo, a gente pode até perceber aqui no texto, tem um texto aqui que ele fala sobre isso, que ele mostra, sabe, quem ele era, como alguém que estava ali para liberar cura na visão daquele cego. Projeta para nós João 9, do verso 5 ao 7. Então você tem que entender a importância de você falar aquilo que Jesus é em relação àquilo que você está procurando. Você está entendendo isso? Você tem que declarar quem ele é em relação à sua necessidade, em relação à sua demanda. Quem ele é em relação àquilo que você está vivendo. Ele é alguém que pode mudar a sua situação. Você declara isso e traz isso de uma forma que você vai experimentar algo novo, algo poderoso. Então está aqui. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Continua aí. Dito isso, cuspiu em terra, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou e voltou vendo. Ele era um cego de nascença, aquele cego. Portanto, ele vivia em trevas. Ele vivia em trevas, ele nunca tinha visto a luz. Agora o Senhor estava prestes a dar a visão, a luz para ele. Ele estava prestes a entender o que é a luz. Ele estava prestes a ter luz na vida dele. Mas antes disso acontecer, Jesus declara, confessa, eu sou a luz do mundo. Você está entendendo quem é Jesus na sua vida? Com essa pregação? Ele é tudo o que você precisa. Ele é a provisão que você precisa. Ele é a paz que você precisa. Ele é a alegria que você precisa. Ele é, sabe, a fonte de luz na sua vida. É Ele. Essa é a verdade, essa é a confissão. Mas muitas das vezes, o que nós pensamos? Nós estamos aqui no nosso culto e declaramos que você é uma nova criação. Que você é uma nova criatura. Muitas das vezes você acredita, você olha para você e fala, mas como assim? Olha o que eu falo ainda, olha o que eu fiz ainda, olha o que eu estou fazendo. E você não anda por fé. Você está andando com base no que você está vendo. E você então, sabe, não toma posse. E na verdade nós precisamos de crer, confessar primeiro antes de ver. Você tem que começar a falar, eu sou nova criatura, eu sou nova criação, eu sou criação do Senhor, eu tenho o mesmo Espírito do Senhor. Talvez você saiu discutindo no trânsito, e o diabo falou, não tem jeito não, como que uma nova criatura discute no trânsito? E aí você
aceitando essa sugestão do diabo, você então aceita que você não é nova criatura. Mas na verdade você continua sendo como aquela gestação, como aquela gravidez. Está grávida. Agora, para tomar a luz, o que você tem que fazer? Você tem que crer. Eu sou nova criatura, sim. Você tem que declarar. Você tem que trazer existência. Então, alguns esperam que esperando que pelo dia em que vejam os seus erros deixarem de existir, para então se tornarem uma nova criatura. O dia que eu não gritar com meu cônjuge, o dia que eu não falar nada de errado, o dia que eu fizer tudo certinho, então eu serei uma nova criatura. Não é isso. Você é nova criatura desde o dia que você aceitou Jesus. E você precisa declarar essas verdades. Declarar que você é nova criatura. Então, você não vai dizer depois que você mudar. Depois que você mudar o seu comportamento, mudar o seu jeito. É igual às vezes eu escuto alguém falar assim: depois que eu parar de fumar, de beber, eu vou para a igreja. Vem do jeito que você está, meu filho, é lá que o Senhor vai te mudar. A glória é dele, é ele que vai te transformar. Então você está na igreja ainda tendo comportamentos que devem ser mudados, mas quem vai mudar é o Senhor, não é você que vai mudar. A palavra de Deus está sendo revelada dia após dia, e essa revelação está modelando você. Você nem percebe, mas você está cada dia mais parecido com Jesus. Cada dia você está deixando coisas que você fazia, e você está mudando, a sua vida está sendo mudada por causa do Senhor. Então, o problema é que pelo fato de não ver as mudanças, você então não acredita que é nova criação. Esse é um problema que você tem que entender. Aqui, 2 Coríntios 4,18, fala: não atentando nas coisas que se veem. Projeta aí, 2 Coríntios 4,18. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que veem são temporais, e as que não veem são eternas. Aleluia! Fala glória a Deus! Glória a Deus! Alguém aqui está vendo Deus? Você viu Deus? Você está vindo para cá, você passou por ele ali, viu Deus? Não! Mas você crê, e você confia. Você não está vendo Deus, mas você confia nele. Você não está vendo ainda a transformação na sua vida, mas você tem que crer que você é nova criatura, você é nova criação, você agora tudo é novo na sua vida, você tem a natureza de Cristo na sua vida. Então a orientação do apóstolo Paulo é que consideramos, as coisas invisíveis, que nós atendemos e consideramos as coisas que são invisíveis, porque elas são eternas. Aquilo que você não está vendo na sua vida, você é nova criatura, você não está vendo, mas você dê valor para elas, porque elas são eternas. Aleluia! Que coisa preciosa, maravilhosa demais, nós podemos entender isso. Então as coisas que nós vemos são temporais e passageiras. O que você está vendo aí? Essa cadeira, o irmão, a sua roupa, tudo isso é passageiro. O seu carro que está lá fora é passageiro. Tudo vai acabar. Mas o que você não está vendo vai permanecer para sempre, vai ser eterno. Então, aprenda a ignorar o que você sente. Você tem que começar a aprender a ignorar o que você está vendo, o que você está sentindo. Você tem que aprender a ignorar as suas emoções que estão querendo te sabotar, estão querendo te derrubar. Isso é importante você entender isso. Começa a confessar as coisas invisíveis. Começa a falar, começa a repetir. Você vai vencer o seu mau humor, o seu temperamento, falando. Não é falar: eu vou dar conta, eu não vou fazer mais isso, eu vou me segurar. Você vai confessar a palavra, e a palavra vai te transformar, em nome de Jesus. O problema é que você confessa uma vez, no outro dia você está de novo igual. O que você tem que fazer? Continuar declarando. Você sabe que a importância da oração, porque na verdade a palavra de Deus fala que a palavra é uma semente. Na parábola do semeador fala que a palavra é uma semente que foi lançada pelo caminho, a palavra. Então a palavra é uma semente,
Mas quando ela é plantada, quando ela é falada, ela é declarada, ela é plantada. Mas quando ela é repetida, ela é declarada, ela está sendo regada. Você não consegue fazer uma lavoura só semeando, se você não jogar irrigação, né, Wilber? Meu assessor de assuntos agrícolas. Esse entende, hein? Pode contratar ele. Ele tem que regar. Se não regar, vai dar certo a semeia? Não. Ela vai até nascer, né? Mas ela não desenvolve. Ela não dá fruto. Ela não dá o cacho. Ela não prospera. Como é que você rega as palavras na sua vida? Repetindo. Fala para o seu irmão. Você rega as palavras na sua vida repetindo. Então você tem que repetir. Declarar todos os dias essa verdade. Então, o invisível é eterno. Aprenda isso. Então, 2 Coríntios 5, 7 fala que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Quem é crente aqui? Quem não anda por vistas, pelo que vê, mas anda pelo que crê? Então você anda pelo que crê. E você, aquilo que você crê, você fala. Repete. Você anda pelo que você crê. Nós somos crentes. Crentes que creem na palavra. Então comece a confessar aquilo que Deus diz. Não confesse aquilo que você está vendo. Não confesse aquilo que você está sentindo. Sabe, nós somos nova criação. E o Senhor não pode mentir. Se Ele falou que você é nova criação, nova criatura agora, e é um processo instantâneo, quando você confessa Jesus, você já recebe o Espírito Santo, você já é nova criatura, você é regenerado. Você não sentiu como aquela mulher que não sentiu que está grávida. Depois de alguns meses, talvez ela vai sentir. Mas naquela hora, nada. Quando você recebe Jesus, talvez você não sentiu nada. Não tem que ter arrepio. Eu fiquei arrepiado. Maravilha, mas não tem que ter arrepio. É crer no coração e confessar com a boca. Nesse instante que você é. Então, Deus não mente. Se Ele falou que você é, você é. E você tem que crer no que Ele diz. Sabe? Mesmo que ainda nós não vejamos nada de mudança na nossa vida. Talvez você está andando com alguém na sua célula e você não vê mudanças. Mas você tem que falar, declarar as mudanças. Talvez o seu cônjuge não se converteu, mas você tem que dar que crer que o Senhor, sabe, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém vai deixar de ser salvo dentro da minha casa. É assim que você tem que falar, é assim que você tem que agir. Sabe, então, esse exemplo do cego, o Senhor declarou, eu sou a luz do mundo, antes de liberar o milagre. Qual que é o milagre que você está querendo experimentar? Prosperidade? Ele é a sua prosperidade. Eu sou a sua fonte de riqueza. Eu sou o que te prospera. Qual que é? A cura? Eu sou a cura. Ele é tudo que você precisa. Tudo está nele. Então Jesus disse que era pão da vida, e ele realmente era. Mas ele não falou naquela hora. Ele não falou que era a água da vida, ele não falou naquela hora. Ele falou algo que tinha a ver com a circunstância, com o contexto. Qual que é o contexto que você está vivendo hoje? Nesse contexto, o Senhor é. Então, ele disse que era a luz do mundo porque era a necessidade daquele momento. Qual que é a necessidade sua hoje? Então, eu quero te desafiar. Sabe que você vai confessar o que você está precisando como fonte já alcançada no Senhor. Você nunca verá menos, a menos que você confesse. Você, para ver o milagre na sua vida, você vai ter que confessá-lo antes. Não há como isso acontecer. Outro ponto que é importante aqui, você deve falar da posição do trono. Você está numa posição do trono. Em Hebreus 10, projeta para nós 10, 11, 12. Ora, todo sacerdote que apresenta dia após dia, exerce o serviço sagrado e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém,
tendo oferecido para sempre um único, fala assim, único, o único sacrifício pelos pecados. Ele fez foi o único sacrifício e suficiente. O que ele fez depois disso? Assentou-se à destra de Deus. Quando uma pessoa está lá no serviço, termina o horário de trabalho dela, o que ela faz? Ou vai embora ou ela senta. Sentou não é porque estava cansado, não. Sentou porque terminou. Acabou. Então ele se assentou, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então nós estamos aonde hoje, espiritualmente falando? Nós estamos com Cristo. Cristo está conosco aqui na terra e nós estamos com Ele lá no céu, sentado à destra de Deus. Eu sei que talvez é difícil você entender isso, mas nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Ele se move em nós aqui. Nós estamos aqui representando o Senhor na terra. E ao mesmo tempo nós estamos assentados com Ele no céu. Essa é uma verdade que Paulo nos ensina isso. Então nós também descansamos e aguardamos nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Nós estamos aguardando tudo isso. É uma atitude de quem aguarda, quem espera, é uma atitude de quem está sentado no trono. Então, quem senta no trono é rei. Rei que senta no trono. A autoridade que senta no trono. Quando alguém senta no trono, ele tem dúvida de uma ordem dada que não vai ser cumprida? Alguém que está sentado no trono tem dúvida de uma ordem? Ele dá a ordem e espera. Não, será que eu vou ter que ir lá para executar isso? Ele espera só ser executada. Porque ele é rei. Está sentado no trono. Então, ele tem uma autoridade. Nós precisamos entender isso, que há uma autoridade. Então, quando o inimigo se levantar contra você, assuma a sua atitude de trono. Quando o diabo se levantar contra a sua vida, contra os seus negócios, contra a sua saúde, exerça autoridade, se posicione, creia que você está acima dele, que você está assentado no trono de Deus e ele está como estrado dos seus pés. Bate assim, ó. O diabo está debaixo disso. Por isso que quando a gente vai orar, a gente aponta para baixo. Não é que o diabo está aqui, debaixo da terra, não. O diabo não está debaixo da terra. É nós que estamos nas regiões celestes exercendo autoridade. Você está entendendo isso? Nós estamos exercendo autoridade. Você precisa de exercer autoridade. É tão interessante essa questão de exercer autoridade. Você precisa de entender a importância de você exercer autoridade. A autoridade precisa de ser exercida por quem a detém, por quem a tem. Quando você não exerce a autoridade, você está negligenciando um papel que é seu. Parou. Então, se nós formos precisos na palavra de Deus, você precisa então entender que você precisa de falar, e falar é ordenar e profetizar. Quando você está na posição de autoridade, presta atenção, você está exercendo a autoridade, você está profetizando e exercendo a autoridade. Falar é exercer a autoridade. Você não exerce a autoridade no mundo espiritual sem ser falando. É falando que nós exercemos a autoridade. Então nós ordenamos, quando nós falamos, nós estamos ordenando e profetizando. Nós estamos dando uma ordem. Nós estamos chamando, criando, porque você sabe que existem as profecias criacionais e não criacionais. Por exemplo, o meteorologista, ele fala, semana que vem vai ter um dia quente, um dia ensolarado, com muito seco. O que ele está fazendo? Uma profecia não criacional. Ele está só informando. Agora, você e eu, nós somos profetas criacionais quando você usa a palavra de Deus. Quando você usa a palavra de Deus... É bem no tablet. É bem no tablet que está ligando. Aí fica mais difícil, né? Ainda bem que o Espírito Santo atuou aqui. Repreendeu esse demônio. Glória a Deus. Então, se nós formos precisos na palavra do Senhor, do nosso Deus, veremos que, como reis e sacerdotes, não deveríamos orar por enfermos.
e oprimidos do diabo. Olha bem o que eu acabei de falar para você aqui. Nós não deveríamos orar por enfermos. Não, nós não deveríamos orar por enfermos. O demônio está resistindo. O demônio está resistindo, irmão. Demônio custoso. Mas eu quero te dizer, sabe que nós não devemos então? Nós não deveríamos orar por enfermos, por oprimidos. Nós deveríamos entender que nós apenas deveríamos dar uma ordem. Uma ordem, sabe, que a doença e a opressão saísse. O que você faz quando você vê um endemoniado? Você tem que expulsar. O que você faz com um enfermo? Expulsa essa enfermidade. É assim que nós deveríamos nos comportar. Tem hora que você vai precisar de orar. Não estou dizendo que você não tem que orar. Mas contra a enfermidade, contra a possessão, você deve expulsar, exercer. Sabe, então, não existe, na verdade, uma ordem para que oremos com os enfermos. Se você vai na Bíblia, você não vai encontrar isso. Há uma ordem que curai enfermos. Curar enfermos. O que você tem que fazer? Curar o enfermo. Unge a sua mão. Cadê o enfermo? Vamos orar lá que ele vai ser curado agora. Você agrada a Deus com essa ousadia. Porque você está cumprindo aquilo com que Ele nos instrui. É assim que funciona. O problema é que nós temos usado a nossa autoridade. Sabe, nós não temos usado a nossa autoridade. Você tem aberto mão da sua autoridade, de exercer essa autoridade. Então há momentos que nós precisamos orar intensamente. Mas há momentos em que precisamos apenas falar. Lá no encontro nós temos tantas experiências que irmãos são libertos, são curados instantaneamente. Porque nós exercemos autoridade. Só isso. Não é que lá é um ambiente. Não é que lá é diferente. É porque lá você se comporta e se posiciona diferente. Talvez lá na célula você fala, vamos orar, vamos expulsar, vamos decretar essa cura em nome do Senhor Jesus. Então, há uma diferença entre autoridade e poder. O diabo tem poder, mas você tem a autoridade. Amém? Um caminhão vindo naquela rodovia. Ele tem o poder de passar por cima de carro, virar latinha de sardinha amassada na rodovia. Tem o poder de passar por cima de qualquer pessoa e matar. Mas quando vem o PRF, com aquela farda, com aquela viatura, giroflex lá, ele... O que acontece com a carreta? Passa por cima do policial? Eu nunca vi. Passa por cima do policial? Ela faz o quê? Para a autoridade que está sobre ele. Sabe, então quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, presta atenção, ele foi lá e o Senhor disse a ele, que ele estava diante de um dilema, olhava para trás, Faraó e os seus cavaleiros, olhava para frente o mar. O que ele falou para ele? O Senhor falou para ele lá em Êxodo 14, projeta para nós, 14, 15, 16. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E estenda o que está nas suas mãos, estenda o bordão. Haja, faça. Você está esperando o quê? Está precisando de exercer a autoridade. Está lá, Senhor, diz aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Olha isso. Ele exerceu. Ele não foi omisso. Quando você está diante da sua casa, lá com um problema, na sua casa, com seus filhos, um problema financeiro, o que você faz? Se levanta, ordena, não aceita, porque o Senhor quer te usar como autoridade, Ele já te deu, Ele já conquistou lá na cruz, em nome do Senhor Jesus. É importante você entender. Então, nós recebemos poder e autoridade do Espírito Santo. Por isso nós precisamos proclamar cura do enfermo, declarar purificação do leproso, expulsar o demônio. Você precisa de exercer isso. Então, nessa circunstância, devemos usar a autoridade contra a doença e a opressão. Nessa circunstância que você tiver, não aceita. Minha esposa estava com dor de cabeça essa noite. Eu orei com ela, mas a dor de cabeça era porque ela não estava de jejum. Mas eu orei assim mesmo. Falei, se for, não quero saber, eu vou orar. Não passou, porque era por causa do jejum.
Mas eu orei. Eu não aceitei aquela dor de cabeça. Você tem que fazer a mesma coisa. Ah, eu vou no remédio amanhã, eu compro um remédio. Viva, exerça, desfrute do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso. Então, existe a parábola da semente, né, que fala que a semente é a palavra de Deus. E aqui, num texto aqui de Marcos 4, projeta Marcos 4, verso 26 ao 29. E disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, descansasse. Nós somos a igreja, como diz aí, da porta larga. Você não tem que fazer nada, você tem só que descansar na palavra. E Deus vai fazer. O povo nos condena como da porta larga. Porque nós mandamos você descansar. Porque nós mandamos você crer. Não é pelo fazer, é pelo crer. É pelo descansar. Porque só descansa quem crê. Quem crê que o Senhor já fez, ele descansa. Ele vai trabalhar. Mas com a certeza de que o Senhor já fez por ele. Ele descansa. Ele não fica ansioso. Ele não fica preocupado. Ele descansa. Então, ele fala, depois dormisse e levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, primeiro a planta, depois nasce a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Esse texto aqui está falando do trigo, porque eles plantavam o trigo. Mas nós podemos aqui, nós somos de Goiás, nós plantamos aqui milho. Mas dá a mesma ilustração. A erva é o pé. Depois a espiga é a boneca. E depois, quando a espiga está cheia de grãos, é a hora de colher. Se você quer fazer pamonha, você colhe antes. Senão depois que estiver maduro, você colhe. Então é assim, essa é a ceifa. Então a semente é a palavra de Deus. É a palavra, nós semeamos quando nós falamos e proclamamos. Então você dorme e acorda dia após dia. Você fala a palavra hoje, será que ela já acontece amanhã? Não! Quando você joga a semente também lá no chão, no outro dia já nasce. Demora um tempo. Estava o irmão contando a história da menininha da escola, que lá na escola, das criancinhas pequenininhas, eles têm um trabalho de biologia, né? Que é de plantar o grãozinho de feijão. Eles pegam um algodão, e toda criancinha aqui faz esse trabalho, né? Na escola. E eles plantam um grãozinho de feijão lá naquele algodãozinho cheio de água. E aí a professora fala para ela, a tia fala assim, agora você leva para casa. A única coisa que você tem que fazer é regar. Mas não nasce no dia. Aí, de repente, algumas crianças voltam para a escola com o pezinho do feijão. E aquela criança que ainda não viu o pezinho, fica frustrada. Não, vou jogar fora, porque não adiantou. Mas o que ela tem que fazer? Continuar regando. Até que nasça. É assim que nós temos que fazer na nossa vida. Você dorme e acorda dia após dia, mas continua declarando a palavra, até que a semente gemine, sem você saber como. Sabedoria não é saber como a semente germina. Sabedoria não é isso. Conhecer o processo da biologia, como é que ela germina. Mas é saber semear a palavra. Isso é sabedoria. Sabedoria é você poder liberar a palavra todos os dias na sua vida. Isso é sabedoria. Alguém sábio é alguém que tem sempre uma palavra pronta para ser liberada. Uma palavra. Isso é sábio. Isso é a sabedoria. Então a terra por si mesmo frutificará. Quando você vê, germinou, deu lucro, prosperou. O casamento foi restaurado, tanto você falar, tanto você declarar. Da sua boca nenhuma hora falou, não tem jeito não. Esse aqui não tem como. Estou lutando já tem tantos anos. Aí você está semeando erva daninha. Aí, talvez até aqui você semeou erva daninha na sua vida. Seu trabalho é um Egito, seu patrão é o faraó, sua mulher é uma jabiraca. Não sei o que você tem falado. Tem gente que ri, mas fala isso. Fala isso até para o outro. Dou conta daquela lá, não. Aquela lá, para aguentar, tem que
que você tem que fazer agora? Não tem como, você semeou, você tem que agora mudar a semente. O que você tem que fazer agora é começar a mudar a semente. Você não tem como arrancar, mas você tem como substituir a semente que você vai declarar, a sua confissão. Então, o resultado não é do seu esforço, amado, que você vai ter um casamento abençoado. É o fruto da terra que você lançou a semente. É um fruto da terra. Não é os seus 7 passos para ser um bom marido. 7 passos para ser uma boa esposa. Não! Mas é o fruto da palavra que você está semeando e confiado no Senhor. Então, declaração e a confissão é a oração de fé que salvará o enfermo. Tiago 5,15 fala isso. Sabe, a declaração e a confissão é uma oração de fé. Você declara como já acontecido, já realizado, no nome do Senhor Jesus. Porque nós somos feitos reis e sacerdotes. A palavra de um rei tem poder. Sabe, mas nós não somos reis sobre homens, nós somos reis sobre circunstâncias, sobre situações, sobre demônios, sobre enfermidades, sobre problemas. Você tem que entender que você é rei sobre essas situações. É tão importante essa questão de declarar, que a coisa que aconteceu, o último ponto que eu quero falar da palavra antes de nós orarmos, nós vamos orar pelas palavras, pelas circunstâncias, que você vai chamar Jesus para trazer poder nas suas circunstâncias, amém? Nós vamos orar por isso, vai dar tempo para isso. Mas eu quero falar a última coisa aqui, as coisas de Deus só acontecem depois que alguém fala. Deus poderia fazer tudo sem nós não falarmos, mas Ele não quer que as coisas aconteçam sem a nossa participação. Você tem que ter participação. E a sua participação é só falar, só declarar. Parece tão simples, mas muitas das vezes nós não damos conta de só declarar a verdade da palavra. Nós declaramos muitas das vezes aquilo que não é verdade, aquilo que não é a palavra. E aqui as coisas somente acontecem depois que alguém abre a sua boca. É importante você levantar e abrir a sua boca. As coisas só vão acontecer depois que nós abrirmos a boca. Você está esperando as coisas acontecerem na sua vida e não acontece, ano após ano. Será o que está faltando? Abre a sua boca. Abre a sua boca. Começa a declarar. Começa a proclamar. Você vai começar a perceber o poder que está nas suas palavras. Olha a coisa séria. Quanta seriedade. Nós podemos ver esse princípio lá em Ezequiel 37. Em Ezequiel 37 nós podemos ver esse princípio. Projeta aí Ezequiel 37, do verso 1 ao 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levantou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Assustador a cena, hein? Cheio de caveiras, cheio de esqueletos humanos, e levou para lá. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Vai imaginando a cena. Na superfície do vale e estavam sequíssimos. Muito secos. Provavelmente dezenas e dezenas e dezenas de anos que aqueles ossos estavam ali. Tem um estudo que fala quanto tempo. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Tem jeito para esses ossos, esses esqueletos? Tem jeito? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo o que me for ordenado. Presta atenção. Irmão, impossível aquilo acontecer.
Mas tinha uma palavra de Deus. Tinha uma ordem de Deus. Ele deu uma ordem. Deus poderia fazer sem o Ezequiel, sem o profeta, mas ele queria que o profeta entendesse que ele precisava de falar. Deus não vai agir se não aparecer alguém que fale. Continuando. Então, profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso com o seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles. Cresceram as carnes e estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhes assim: assim diz o Senhor. Vem dos 4 ventos, e o espírito, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que coisa impressionante essa cena, né? Ele seguiu conforme o Senhor o ordenou. Conforme a promessa que o Senhor dava para ele, ele se posicionava. Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos... Talvez o vale de ossos secos na sua vida é uma doença que os médicos dizem que... Uma doença crônica que os médicos dizem que não tem cura. Talvez esse seja o vale de ossos secos da sua vida. Talvez uma dívida muito grande que você não consegue pagá-la. Talvez hoje esse seja o seu vale de ossos secos. Qualquer situação impossível para os homens. Qual situação que você está vivendo que é impossível? O Senhor perguntou para Ezequiel: poderão esses ossos reviverem? O Senhor também te pergunta: esse casamento poderá reviver? Esse casamento tem jeito? O Senhor pergunta: essa empresa poderá ser levantada? Essa doença poderá ser curada? Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. O que é que você está passando? Que você não vê saída. Que você não vê possibilidades. Você vê que não tem jeito, mas o Senhor está perguntando: poderão? A resposta de Ezequiel foi: profetiza no vale de ossos. Profetiza aos ossos. Diga para eles viverem. Você vai dizer para o seu casamento. Você vai dizer para a sua empresa. Você vai dizer para essas dívidas. Você vai dizer. É conversa de doido, né? Dizer para dívida. Falar com dívida. Mas é assim. Os homens de Deus são loucos. A loucura de Deus é mais sábia que a inteligência do homem. Paulo fala sobre isso. Então Ezequiel se recusava a profetizar. Nada, se Ezequiel se recusasse a profetizar, nada iria acontecer. Se você se recusar a profetizar hoje, no vale de ossos da sua vida, nada vai acontecer. O Senhor te chama para começar a liberar uma palavra. O poder de Deus estava disponível, mas o profeta precisava falar. Você também precisa falar: o poder de Deus está disponível. Você tem a autoridade, você tem o poder do Espírito, e nos resta falar, nos resta abrir a boca, nos resta declarar. Ezequiel falou com os esqueletos. Nós precisamos falar com coisas inanimadas, com as circunstâncias, com as doenças. Diminui as luzes, por favor.